Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem seguir. Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um dos que eu mais gosto. Amo o jeito de Jeremias, porque Jeremias é aquela pessoa bem agradável que começa a nossa conversa sempre reclamando. Todo mundo conhece alguém assim, né? Ele sempre, para poder elogiar, ele tem que fazer uma reclamação. Não está nada bom. É aquela... Pega um salgadinho assim, tá gostoso, mas eu poderia ter tido um pouquinho mais de açafrão. Me fiz entender? Entretanto, Jeremias, com esse jeito, ele é magistral. A princípio, tão magistral que vejam. Versículo 23 do capítulo 7. Dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Duas coisas simples. Ouvi e segui por onde eu indicar. Fácil. Você vai para onde indica, tendo escutado aquilo que foi indicado. Segredo com isso? E nós não conseguimos fazer isso até hoje. Não é à toa que o próprio Jeremias consegue indicar uma coisa bem simples. Mas, versículo 24, não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. E esse hoje é muito atual. Não é só lá do passado, até hoje. Pensemos com bastante seriedade sobre isso. Quantas interpretações
equivocadas de um mesmo versículo você consegue encontrar na internet? Ou quantas interpretações diferentes? Já tentaram fazer uma busca? Bom, escutar. Aqui o verbo mais adequado seria escutar, não ouvir. Escutar na Sagrada Escritura é um imperativo que ultrapassa a identificação de sons. Escutar na Sagrada Escritura, inclusive, tem um sentido muito mais profundo do que no nosso português. Porque no nosso português, escutar significa discernir o que é dito, bem diferente por agora. Vocês não estão escutando, porque somente quem tem ouvido de cachorro como eu consegue perceber que tem um equipamento que está assim, ó, e é um equipamento que nem o pessoal da técnica vai conseguir resolver. É um zzz. Vocês estão ouvindo alguma coisa assim? Não? Pois é, eu estou. Bem, diz meu pai, quem escuta demais sofre muito mais ainda. Você ri, mas é verdade? E não estou querendo fugir do assunto, eu estou, na verdade, tratando do assunto, porque escutar ainda que tenham vários sons no ambiente, eu estou dando atenção a uma coisa específica. Porém, na Sagrada Escritura, escutar é um sentido muito maior, porque significa discernir entre todos os sons, dar a atenção devida, e isso que eu escutei cai no meu coração e se torna uma norma de vida. E nem tudo que a gente escuta se torna norma de vida. Não é verdade? Quem falar o contrário é mentiroso. E seguir. Seguir tem uma profundidade também extremamente relevante, porque é seguindo o Senhor nosso Deus que o povo alcança a liberdade. É seguindo o Senhor nosso Deus que o povo consegue passar pelo período extremamente exigente de exílio. É seguindo o Senhor nosso Deus que eles conseguem viver na maior escassez. É seguindo o Senhor nosso Deus que, quando reencontram os livros sagrados, podem reconstruir a sua história. Reconstruir a sua história e também reconstruir Jerusalém, que é muito mais do que reconstruir um lugar. Na verdade, todos nós precisamos reconstruir a Jerusalém, que somos nós. Seguir é o mesmo processo, e agora, extrapolando para o Novo Testamento, seguir significa entrar na escola e aprender tudo, inclusive aquilo que não é dito que o mestre ensina. Seguir na Sagrada Escritura tem um itinerário tão bonito e profundo que Schultz vai fazer com clareza isso no texto Os Discípulos do Senhor. Porque a princípio é escutá-lo, posteriormente escutando-o, amando aqueles que estão também no caminho comigo, mais à frente, saber que aonde quer que eu vá, eu estou com ele, eu o sigo, não porque ele está presente, mas por aquilo, o ensinamento que ele me deu é tamanho e é tão enriquecedor e tão significativo que eu não quero perder o parâmetro daquilo que ele me disse, e eu coloco em prática exatamente aquilo que ele disse, mesmo que eu não o veja, ele está presente. De tal maneira que ele estando presente, no amor que eu tenho e no compromisso que eu tenho para com aqueles que estão comigo na história, seguindo a ele, porque eu sei que eu tenho que ser um pescador de homens,
eu não posso deixar com que a palavra dele seja simplesmente uma coisa que eu repita ao léu, ou então seja algo para fazer cosquinhas ao coração, que se torne qualquer outra coisa menos um parâmetro onde a palavra dele se torna carne na minha carne. E eu vivo a esperança de que, ainda que a história seja extremamente conturbada, eu vivo a esperança de que Ele tem a palavra final em tudo. Bom, aqui vemos o itinerário simples de todo o Novo Testamento. E hoje? Hoje, estamos confusos porque muitos dizem escutar o Senhor, mas poucos escutam a voz dele. Como assim? Se nós temos alguns ainda que partem somente da Escritura, nós temos aqueles que partem de suas ideias. O magistério da igreja é deixado de lado. Inclusive há ataques contra o magistério internamente. Segui-lo? Não, nós seguimos pessoas, nós seguimos os nossos ídolos, nós seguimos os nossos youtubers. Nossa, falar isso dá até volta na língua, youtubers. É cômico e triste, porque à medida na qual somos chamados a refletir, vós sois todos irmãos, nós não temos nem mesmo a capacidade de parar e pensar se realmente estamos cumprindo o mandamento do Senhor de nos amarmos. Nem mesmo isso. E nós concretizamos objetivamente em nossas comunidades, em nossas paróquias, em nosso clero. Nós concretizamos isso fora, nos nossos comportamentos com aqueles que estão fora de nossas igrejas, simplesmente porque nós vivemos como pessoas divididas que deixam de escutar o seu Senhor, de seguir o seu Senhor para seguir pessoas, ideias, ideologias ou mesmo correntes políticas, sejam elas quais forem. E realmente um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E sabem o que é interessante? O mais interessante é que cada um acha que está fazendo o caminho correto, sendo mestre de si mesmo, sendo profeta de si mesmo, sendo arauto de suas vontades ou de suas percepções, do seu pequeno grupeto. E eu falo grupeto. Enfim, meus caros, Jeremias nunca foi tão atual, porque no seu jeito de falar, ele apresenta. Lembremos um pouquinho do itinerário de Jeremias e uma fala. Qual foi o mal que eu fiz? Eu só disse o que era necessário, e porque eu disse que era o necessário, eu estou sofrendo as sanções, eu estou sendo perseguido, porque disse o que era necessário. E o que mais me dá temor é que a perseguição de Jeremias, ela tem um objetivo, ela tem fatos concretos da sua fidelidade a um conjunto imenso, do que significa fazer-se profeta do Senhor nosso Deus. Hoje, nós temos os que são perseguidos porque esquecem também de que não são pessoas que podem falar por si. Eu não posso falar por mim. Vocês, com a cruz que carregam no peito, não podem falar por vocês. A opinião de vocês é insignificante. Uma pessoa que tem uma profissão religiosa, a opinião dela diante daquilo que é a igreja é insignificante. Mas quais são os que ocupam o maior lugar nas nossas pesquisas?
Nós buscamos mais aqueles que falam que nos agradam, ou até aquilo que nos interpela a pensar um pouquinho diferente, mesmo que eu não concorde. Somos divididos porque não conseguimos escutar a nós, não conseguimos escutar aos outros e, obviamente, me perdoem, não conseguimos escutar ao Senhor nosso Deus, porque se não conseguimos amar aquele que não vemos, porque não amamos a quem vemos, me fiz entender nessa fala? Como poderemos escutar aquele que nós não vemos, se nem mesmo os que nós vemos escutamos? Qual é a mágica? Porque o Senhor nosso Deus não deixa de continuar a falar conosco na história. A palavra não está somente no escrito, está na tradição. A tradição com a escritura ilumina o tempo presente para entendermos o que o Senhor está falando agora. É o que fazemos, de verdade. Acho que essa é uma reflexão importante. Porque como Jeremias, eu dei esta ordem. Foi esta ordem que eu dei. E é justamente esta ordem que eles viraram as costas e fizeram outro caminho. A ordem de escutar a minha voz, viver o que eu lhes ensino e seguir pelo caminho que eu indico. Eles fazem exatamente o contrário. Escutamos mesmo? Seguimos mesmo? E nessa história do não escutar e do não seguir, não existe só um que possa ser imputado ou outros, ou alguém que seja o responsável. Somos cada um de nós.